É graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM, possui MBA em Engenharia Econômica e Financeira pelo Centro Integrado de Ensino Superior do Amazonas, o CIESA, pós-graduado em Tecnologias de Negócios na Internet pelo Instituto Luterano de Ensino Superior, UBRA. Em 2012, foi presidente do Conselho Regional de Economia do Estado do Amazonas, CORECOM, e é membro do Observatório Social de Manaus, OSM. Desde 2005, atua com assessoria e consultoria empresarial na Fênix Consultoria Limitada. Com vocês, o nosso palestrante Ailson Nogueira Rezende, que vai palestrar com o tema A Importância da Administração Tributária para a Recuperação da Economia do Estado do Amazonas. A importância da administração tributária para a recuperação da economia do Amazonas. Sabendo que íamos ter alguns universitários, eu fiz uma palestra mais didática, passando desde o conceito de insumo, o tipo de tributo, o conceito de tributo, os tipos de tributos que a gente tem, também pelo tipo de crime, a ordem tributária, mas eu vou passar de forma um pouco rápida, porque é mais conceitual, e vou me deter na participação do Estado no desenvolvimento e recuperação da economia. Porque nós temos vários nichos de mercado e segmentos a serem explorados que precisam de infraestrutura. E a infraestrutura tem que vir do próprio Estado, porque onde não há um lucro de forma rápida, o capital privado ele não é alocado. Código passado. Então, o Código Tributário Brasileiro, no seu artigo 3º, ele define que o tributo é toda a prestação pecuniária. Então, veja, o tributo também forma a receita dos estados, dos municípios. São essas receitas que vão gerar toda uma gama de serviços sociais. E eles podem ser de forma direta ou indireta. A direta é aquela que incide sobre a renda, e a indireta, normalmente, é a que está atrelada ao consumo. É aquele tributo que está nas mercadorias ou nos serviços que a gente vai consumir. Pode passar mais. Então, o tributo ele tem 3 funções. A fiscal é aquela que incide realmente sobre a renda. Um exemplo é a tributação do imposto de renda. A extrafiscal é utilizada para equilibrar o mercado. Nós temos IPI, temos ICMS, que são as receitas vinculadas ao mercado. E as parafiscais, que são aquelas em que o ente, ou a União, ela transfere o poder para uma entidade, que é o caso do sindicato, no caso, os nossos conselhos de economia, que cobram uma mensalidade, uma anuidade, para poder ter como se manter. Vejam, eu fiz questão de colocar esse tema, porque nós temos um problema muito sério na nossa sociedade, é que não tem um trabalho do governo estadual, do governo federal e das instituições para demonstrar para a comunidade, para a sociedade, a importância social dos tributos, de forma que a sociedade enxergue nessa arrecadação um financiamento das políticas sociais, da saúde, da educação, do transporte e também da economia, porque a nossa Constituição, ela define que o Estado, além de promover o bem-estar social, ele tem que também ter a questão econômica, promover o desenvolvimento da economia. E neste caso, a função social está vinculada ao uso do sistema tributário como instrumento efetivo. Como o nosso secretário falou, a importância do nosso fiscal tributário, ele, apesar de todos os instrumentos que a sociedade pode criar, que a nossa tecnologia pode trazer, nada vai tirar o olhar do fiscal fisicamente na mercadoria. Porque ocorre, e é costumeiro, você ter uma mercadoria e estar transportando outra. Então, esse olhar não pode ser substituído por um robô, um equipamento, ou até mesmo um software. Eu comparo isso, eu faço uma analogia ao pessoal que trabalha em construção civil. Eu nunca vou ter um robô sentando tijolo. Então, eu vou sempre precisar de um fiscal de tributo estadual para checar fisicamente aquela mercadoria.
Os crimes de ordem tributária são sonegação fiscal, que é a questão tributária mesmo, onde você sonega o tributo, que entra o trabalho do técnico tributário, do auditor. Nós temos o contrabando e descaminhos, que acontece muito em razão da nossa fronteira ser muito grande. Nós temos um Estado que, pela dimensão dele, territorial, pega pelo menos uns 8 países da Europa. Então fica muito difícil, porque nós não temos um grupo de fiscal no número suficiente para fiscalizar toda a nossa fronteira, e isso tira a renda do Estado. Ou seja, nós deixamos de aplicar essa parte da arrecadação em projetos sociais. E, além desses 2 tipos de sonegação fiscal, nós temos também a contrafação, que é a cópia não autorizada, e a pirataria, que é muito comum também. Então, a destinação dos tributos. Normalmente, nós temos 3 destinações. O pagamento de transferência pública, o pagamento dos juros, e aqui, onde são feitos a prestação de serviços da população, é que vem a carga tributária líquida. Ou seja, é toda a tributação, menos esses 2, eu vou ter a minha carga tributária líquida. É essa carga tributária líquida que eu vou utilizar nos meus programas sociais e também no desenvolvimento do setor econômico. Vejam, a teoria econômica mostra que a eficiente alocação de recursos é maximadora do bem-estar social. Então, eu não posso pensar em bem-estar social, em programas sociais, de forma justa e eficiente, sem ter um sistema tributário também justo e eficiente. Para isso, é que há sempre a melhoria nos mecanismos de tributação. Não para sobrecarregar o empresário, mas sim para tornar a carga tributária justa. Ou seja, como o colega citou a questão bíblica, Jesus disse a César o que é de César. Então, eu não posso me eximir de pagar o tributo porque não me pertence. Ele é do meu ente, seja a União, seja o Estado, seja o município. E a tributação, ela provoca uma mudança na alocação de recursos. Se eu não tivesse essa tributação, eu não teria infraestrutura, eu não teria outros serviços que o Estado paga e que não recebe retorno. Porque, como eu falei antes, o capital privado, ele não aloca recurso onde ele não vai ter retorno imediato. Se ele tiver um retorno até 10 anos, ele pode até alocar. Normalmente, a experiência brasileira fica entre 5 e 10 anos. Mais do que isso, o capital privado não é alocado. E a importância do fiscal tributário. Os nossos dirigentes, o secretário de Fazenda, o nosso presidente do Sindifisco e o representante da FEAM citaram as funções. Então, vejam, eu na minha apresentação, eu vejo que a variedade de atribuições e a enorme gama de responsabilidade é que justificam a importância desse profissional. E ele, com o olhar não fiscalista e não arrecadatório, que é como a sociedade os vê, mas sim com aquela visão de fazer com que a justiça fiscal e social seja colocada em prática, ele é que fiscaliza todo esse manancial de serviços, de comércio, indústria que nós temos no Estado. Né? E o desenvolvimento e execução de serviços públicos, eles, notadamente, segurança, transporte, saúde, depende da atuação desses fiscais. Porque sem recurso, o Estado não vai conseguir promover nenhum tipo de programa social. Agora nós vamos entrar mais no nosso tema, né, que os mecanismos existentes dos programas de governo, vejam, apesar de serem criados vários mecanismos, eles não têm um planejamento, eles são pontuais, por uma questão política. Então, se um segmento não está se sentindo bem e os representantes vão até o governo, seja federal, estadual, municipal, eles criam as medidas pontuais, mas resolve o problema daquele segmento. Nós não temos uma política de planejamento para o Estado. A gente não tem isso há muito tempo, desde quando
foi extinta o CODEAMA, que era quem fazia todo o planejamento do Estado. Hoje nós temos uma Secretaria de Planejamento que basicamente administra incentivos fiscais. Não faz planejamento do Estado da forma que ela foi criada para ser feita. Então nós temos que mudar essa ótica, que depois, dentre as ações que eu coloquei, que são urgentes para o Estado, tem esse reaparelhamento, onde cada secretaria tem que desenvolver a sua função específica para a qual ela foi criada. Então veja, pode passar todos, dentro dessa ótica da importância da tributação, da administração tributária, eu fiz uma apresentação com os eixos estruturantes para a recuperação econômica. Tudo isso aqui passa pelo financiamento do Estado, as dinâmicas sociais inclusivas e a qualidade de vida, que é a indicação de prioridades estratégicas da inclusão social e qualidade de vida da população do Estado. Temos a questão da infraestrutura, que é complementar a infraestrutura logística de integração interregional, internacional, energia, saneamento, habitação, mobilidade urbana e rural. Nós temos vários programas que foram criados e não deram certo para o interior, porque nós não temos essa mobilidade rural. Não adianta eu simplesmente produzir no interior. Eu vou dar um exemplo, Manicoré. Manicoré é o maior produtor de melancia que o Estado tem, mas não consegue escoar. Perde-se metade da safra, porque nós não temos mobilidade rural. E o grande consumidor é a capital. Apesar de estar mais próximo de Porto Velho, desce toda a sua produção para Manaus. Se o governo ele incentiva a criação de uma agroindústria que transforme essa melancia em algum produto que vá depois ser comercializado, já beneficiado, ele teria como aproveitar toda essa perda que ele tem. E acontece o seguinte, Manicoré, como eu utilizei o exemplo, ele tem uma economia bem pujante. Eles têm beneficiamento de castanha do Brasil, que eles fazem a vácuo, numa embalagem aluminizada, e fornecem para o Pão de Açúcar. Então, nós temos lá também uma fábrica de jebe. Jebe é granulado escuro brasileiro, porque apesar de você extrair o látex da seringueira, se você não transformar em jebe, ele não serve para fazer pneu. Então, tira o látex, faz o Cernambi faz o jebe e o jebe faz o pneu. Então, veja a cadeia que nós temos, onde teria o desenvolvimento de várias empresas para chegar àquele revendedor que vai ali para a Neotec. Nós temos uma fábrica instalada aqui em Manaus para fazer pneu, chama Neotec, é do Grupo Levorim. Ele está esperando que as empresas daqui forneçam o jebe para ele. Infelizmente, nós não temos ainda na quantidade que eles precisam, porque só tem 2 fábricas de jebe aqui em Manaus. Uma no Iranduba, que eu tive o prazer de participar, desde do seu planejamento até a implantação, e conheci também a fábrica de jebe lá de Manicoré. Então, vejam, são segmentos em que o governo do Estado é muito importante para alocar recursos e gerar emprego e renda. A transformação produtiva, proceder à reestruturação, reconversão e expansão das atividades produtivas do Estado. Mais adiante, a gente vai ver alguns segmentos que precisam ser alavancados para tentar diminuir essa disparidade intermunicipal. E temos que ter formação de recursos humanos. Não adianta pensar em desenvolvimento se não tivermos em mente um planejamento para a capacitação de recursos humanos. Hoje, as nossas faculdades, elas têm um currículo que não nos prepara para o trabalho. Então, isso é uma deficiência muito grande, mas não tem como corrigir. Nós já fizemos um trabalho junto com a universidade, o professor Mourão participou quando eu era presidente, apresentamos um plano para a reitora na época, e tinha que passar por Brasília, e Brasília não aceitou. Então, hoje, o superintendente da SUFRAMA está conversando com as instituições para ver se colocam um currículo apropriado para o emprego, para o trabalho, voltado para o nosso polo industrial. Mas, infelizmente, passa pelo MEC, e isso deve durar pelo menos uma década. Ciência, tecnologia e inovação.
Estabelecer prioridade para ciência, tecnologia e inovação. O Estado já tem um setor desse. É a FAPEAM. Eu vou contar para vocês um caso que eu vivi e estou vivendo. Eu tenho uma pesquisa e eu fabrico um fertilizante a partir de resto de peixe. Ele é classe A, 100% natural, tenho todos os testes do INPA, da Embrapa, estou entrando com a certificação de orgânico e participei do Sinapse da Inovação da FAPEAM. Veja, o Estado, ele investiu 2 milhões de reais, porque ele selecionou 40 empresas e deu 50 mil reais para cada uma. Isso é prêmio, não é empréstimo. Então o governo não vai ver de volta esse dinheiro, eu só tenho que prestar conta. Até aí tudo bem. Participei de todo o processo, a minha empresa foi selecionada e na hora que o rapaz foi me entregar os 50 mil, eu disse, poxa, agora eu vou comprar todos os equipamentos que eu preciso. Ele disse, não pode. Só é para te divulgar o teu produto e fazer pesquisa. Aí eu disse, mas eu já estou com o produto, já financiei a pesquisa, já tenho tudo isso pronto, eu quero ampliar a minha produção, porque eu não tenho escala industrial. Ele disse, mas não pode. Não dá. Não dá, infelizmente não dá, porque os pesquisadores que nós contratamos na época já passaram o recibo, já pagaram imposto de renda, já fizeram tudo isso, eles não vão querer passar outro recibo. E eu não me sentiria confortável tendo que fazer um só para pegar o dinheiro do governo. Conclusão, devolvemos o dinheiro do governo, porque para nossa atividade, nós estamos querendo era ativo fixo. Então, nós estamos caminhando com o próprio recurso, mas o governo tem. O que falta é uma legislação que possa complementar isso. Quer dizer que viajar eu posso, comprar um equipamento não. Não é? É estranho, né? Então, o que falta são mecanismos para facilitar a produção, a geração de um produto que possa precisar de empregado, eu gero emprego e renda. E usar o meio ambiente como identidade regional. Nós temos que explorar toda essa nossa biodiversidade que está aí. Nós temos que explorar o nosso meio ambiente. Nós temos um potencial enorme para o turismo. Mas quem atravessa aqui a ponte, que chega ali na região metropolitana, Iranduba, vai até Maué, vai até Novairão, em Manacapuru, sente que não tem infraestrutura. Então como é que eu vou trazer turista do exterior se eu não tenho uma infraestrutura para ele se hospedar, para ele se alimentar, e muitas vezes tem dificuldade até de transporte. Essa semana mesmo, a secretária Aurene Braga estava reclamando dessa questão. Então, nesse ponto também, entra a mão do Estado, para criar essa infraestrutura, para capacitar esse pessoal, formação de recursos humanos, para explorar a biodiversidade e o nosso meio ambiente. Belezas nós temos, todo mundo quer conhecer. Só que o turista que vem do exterior, ele não quer ficar no calor, ele não quer à noite ficar acordado porque tem muita carapanã e às vezes não tem condição de se hospedar. Porque não há um hotel ou então uma hospedaria que tenha a mínima condição de conforto. Então, dentro dessa ótica, eu coloquei os contextos de negócio. Mercado regional, nacional e internacional. É grande, é dinâmico e tem capacidade de sustentar a capacidade produtiva do Estado. Agora nós temos que ter política para desenvolver isso. Nós temos que ter o apoio do Estado para transformar isso aqui em realidade. Eu estive em São Paulo, numa convenção da USP, e o colega disse assim, poxa, vocês são ricos. Eu digo, mas tu não gasta riqueza, tu gasta renda. Então, nós temos que arranjar uma forma de transformar toda essa riqueza em renda. E essa renda é que vai gerar emprego e que vai distribuir para as outras pessoas os benefícios do Estado. Existência de núcleo de empresa inovadora com capacidade de liderar processo de modernização produtiva de alto rendimento. Isso nós temos. Nós temos o PIN, nós temos as incubadoras, nós temos hoje várias faculdades, nós temos a Marta Falcão, a UFAM, nós temos o CID, que é da SUFRAMA, tudo isso para
modernização do aparelhamento industrial, competência científica local. Hoje nós não temos problema nenhum quanto a isso. O professor Neuler está aqui, ele sabe, ele participa do processo da UEA. A UEA, só do curso de economia, ela participa em 15 municípios. Então, eu estava comentando com um colega da FEAN ali, eu disse, na nossa época, quem queria estudar tinha que vir para Manaus. Tinha que sair do interior, porque só aqui que a gente tinha faculdade. Voltando um pouco mais, quem queria estudar tinha que sair de Manaus. Apesar da a faculdade de Direito ter sido a primeira do país, todo mundo que queria estudar tinha que ir para o eixo Rio-São Paulo. E lá constituíam famílias e não voltavam mais. A mesma coisa acontece com quem vem do interior. Chega aqui, constitui família, não volta mais para a sua terra de origem. E ele não volta, não é porque ele gosta de Manaus, é porque lá, no interior em que ele vive, de onde ele tem a sua origem, ele não tem nenhuma atividade econômica que possa mantê-lo. Então, ele não vê expectativa nenhuma. E ele pensa assim, poxa, eu já vou casar, eu vou ter filho, eu vou levar lá para o interior. O que é que meus filhos vão estudar? E que tipo de vida eu vou dar para eles? Que é que eu estou acostumado com WhatsApp, com TV a cabo, tudo isso, né? Então, tem as tecnologias que prendem também a pessoa. E a abundância de recursos naturais. Nós temos isso aqui no Estado, mas nós não temos à nossa disposição. Porque nós não temos um aparelhamento para exploração de forma correta e sustentada. E, neste caso, tem que haver a participação do setor privado. E elenquei algumas prioridades do Estado. Criar e fortalecer competências críticas da economia estadual, que já passa por todos aqueles assuntos que a gente tratou, fomentar o adensamento do produtivo e tecnológico da cadeia de valor, ampliar o mercado interno e externo regional. Eu vou comentar esse aqui. Em 2011, o secretário de Produção Rural era o Heron Bezerra. Eu tive uma reunião com ele e ele estava com planejamento estadual do estabelecimento de uma fecularia no Careiro Castanho. Eu disse para ele, que bom, isso é ótimo, porque toda a região norte, ela tem vocação agrária. E a mandioca nasce em qualquer área desses estados que nós temos no norte. E ele me disse assim, tu sabe quanto é que a gente compra de fécula? Eu disse, eu sei que eu tive acesso até o estudo. 96 mil toneladas de fécula. 84 é utilizado no polo industrial. E 12 mil toneladas é que vai para a alimentação. Então nós temos um polo industrial que deixa de arrecadar ou deixa de comprar localmente, de gerar renda no interior, porque nós não temos como beneficiar. Eu estava na penúltima, né? Ontem foi a última reunião do agronegócio, lá da Federação da Indústria, e a presidente da cooperativa de Manacapuru, ela nos levou um problema que não estava fácil de resolver. Ela disse, olha, eu tenho um agricultor com 16 toneladas de mandioca, e a merenda escolar só vai absorver 2. O que vocês aqui na federação podem fazer por esse nosso produtor? Então, vejam, se eu tenho uma fecularia, ele tinha destino certo. E o produto, depois de beneficiado, com valor agregado, teria um polo industrial para absorvê-lo. Eu juro para vocês que eu não sei como é que ficou esse projeto do governo. Se montou, se não montou, eu sei que não tem nenhuma fecularia no Estado. Então, são essas ações que o governo tem que levar adiante. E há um problema muito sério entre projeto de Estado e projeto de governo. Projeto de governo não tem continuidade. Então, nós temos que ter uma visão de estadista. Projeto é de Estado, não é de governo. Tem que ser um projeto onde o meu sucessor vai dar continuidade. Né? Tudo bem, o governo ele não quer participar, mas ele tem que entrar no primeiro momento, tipo PPP. E depois, o setor privado compra a parcela do setor público e toca o negócio sozinho.
acelerar investimento em infraestrutura de apoio ao desenvolvimento. Nós temos um meio de escoamento da nossa produção, que seria por modal rodoviário. Mas teríamos que ir até Porto Velho. Veja, nós estamos há 10 anos discutindo o impacto ambiental da BR-319, quando esse impacto ambiental já foi produzido quando abriram aquela estrada. Hoje é só conservação. Então, o IBAMA precisa dar uma licença ambiental para uma coisa que já está feita. Outra questão, quando fizeram a Transamazônica, precisava colocar colonos. Aí colocaram os colonos e disseram para eles: ei, tu não está desmatando, se tu não desmatar, tu perde a terra. Aí quem desmatou hoje está sendo processado. Não é? Então, a gente tem que levar também em consideração a época em que foi estabelecida aquela prioridade ou aquela determinação. Porque era a lei desmatar. Hoje é crime. Mas se não desmatasse, não ficava com a terra. Então também tem a questão dos marcos legais e a sua época. E as reduções das disparidades intermunicipais. Eu vejo que esse é o maior desafio do Estado. Porque é muito difícil você fazer um investimento lá em Maraã, que está a 800 quilômetros de Manaus, comparado com o Rio Preto da Eva, que você vai de carro, 80 quilômetros, Manacapuru, agora com a ponte, 80 quilômetros também, acessa Noivarão, passa por Iranduba. Então fica muito difícil, pelo gigantismo do Estado. A nossa extensão territorial, ela compromete, inclusive, o investimento estadual. Pode passar todos. Então, veja, são segmentos de negócio e oferta de produto que nós já temos. A nossa produção de pescado, ela é incipiente, mas tem um grande potencial. Não é? Hoje nós estamos comprando muito pescado de Porto Velho. Rondônia é o grande fornecedor de pescado do Amazonas. Enquanto nós temos bacias aqui prontas para receber essa produção de peixe. Mas precisa de um desenvolvimento. O governo do Estado, ele teve em Manacapuru há uns 6 meses, fazendo a capacitação do pessoal para a criação de pirarucu. O Estado mantém uma estação de alevinagem lá em Presidente Figueiredo, em Balbina. Então, tudo isso são ações sociais que o governo investe através do IDAM, que está dentro da CEPRO, para que seja irradiado todo esse conhecimento para o pessoal ribeirinho, os agricultores, os piscicultores. Nós temos os nossos fitoterápicos e cosméticos. A Amazônia, ela tem um potencial muito grande. Eu estive em Santarém e convenci o empresário a vir para Manaus. O nome da empresa dele é Amazon Green. Outro investimento do Estado, o DIMP, que é o Distrito Industrial da Micro e da Pequena Empresa. Está comprometido porque falta administração, mas o governo investiu junto com a SUFRAMA, criou galpões para estabelecer empresas que estavam iniciando um aluguel baixo, para facilitar o custo e a instalação, e a partir do momento que desenvolvesse o seu processo produtivo, o seu programa de produção, tivesse em escala industrial, ele teria condições de alugar um lugar maior ou partir para um galpão próprio. Essa empresa, ela faz cosmético e perfume com aromas da Amazônia. Só que ela tem um perfumista, que é francês, ele entra na mata, é o François Morinot, tive o prazer de conhecê-lo, ele entra na mata e faz bem assim. Aí ele vai para o laboratório, cria um cheiro com aquele cheiro da mata. Então, veja o potencial que nós temos. E fitoterápicos, nós temos várias empresas que fazem aqui. Própolis, com mel. Então, a questão é exploração dos segmentos que já estão aqui, estão instalados, mas precisam de um apoio governamental. Nós temos os concentrados de frutas regionais, não só de frutas regionais. Eu tenho um grande representante da indústria de concentrado, que é o professor Assis Mourão. Ele vai corroborar a minha informação. Nós temos quase 40 empresas nesse segmento.
No ano passado foi produzido quase 70 mil toneladas de concentrado, e se você pegar esse concentrado para transformar em refrigerante, ele pode ser dividido até 40 vezes. Então nós estamos falando de 2,8 bilhões de litros de refrigerante que saem daqui a matéria-prima. Então tem todo esse potencial. Claro que nós temos algumas frutas que ainda não são pesquisadas. O cupuaçu tem um problema, ele é muito ácido, ninguém conseguiu ainda tirar a acidez porque ele estraga muito rápido. Mas é uma fruta que ela é apreciada por todas as pessoas que eu conheci no Brasil todo. Aqui a fécula, como eu expliquei a questão da fecularia, nós temos o artesanato regional que pode ser explorado, as fibras vegetais, a fibra já foi o grande negócio do Amazonas. O problema é que a gente tinha a produção de malva e de juta e mandava para o Pará beneficiar. Nós não tínhamos nenhuma fábrica de beneficiamento. Era Castanhal que recebia toda a nossa produção na época. Então, já naquela época, tinha produção, mas não tinha que beneficiasse. E o beneficiamento é que vai agregar valor ao nosso produto. Não adianta eu mandar o produto in natura e depois comprá-lo pronto. O Brasil tem, como exemplo, o nosso minério de ferro, que vai para a China e a gente compra aço da China, que vem com valor agregado. Aqui são mais segmentos. Ó. A borracha é incrível, mas o estado que mais planta borracha é São Paulo. Somando toda a produção do norte e mais a do Mato Grosso, que está dentro da Amazônia Legal, a gente não chega à produção de São Paulo. Agroflorestal, turismo ecológico, rural e parque temático, podíamos explorar também. A economia da cultura e da indústria criativa, quem melhor explora isso é Parintins, que é a chamada economia criativa, gera muito emprego, renda. Um exemplo que não está em Manaus, que gera muito emprego, também é economia criativa, é o Rock in Rio. Para aquela estrutura funcionar por uma semana, foram gerados 20 mil empregos. Então vejam, a economia criativa, a gente tem a ciranda de Manacapuru, nós temos o bumbá de Parintins, assim como nós temos outras festas. Nós temos a do cacau em Uricurituba, temos a laranja em Rio Preto da Eva, tem em Presidente Figueiredo e em outras localidades. Podia explorar isso comercialmente. E resíduos industriais e resíduos urbanos. Hoje, é uma riqueza que é jogada fora. A Suframa fez uma parceria com a JICA. A JICA é uma agência de cooperação econômica do Japão. A JICA, ela mandou para o Brasil 2 milhões de dólares. Foi criado um grupo dentro da Suframa e desses estudos saíram 2 livros, o relatório e o resumo executivo. Eu tenho esses exemplares, eu guardo como ouro porque são os exemplares mais caros da minha biblioteca, custaram 2 milhões de dólares. Mas não resolveu o problema, porque a parceria da JICA, na questão do resíduo industrial, era aporte financeiro no primeiro momento, para financiar o levantamento das necessidades, checar de que forma teriam implantado as soluções, e no terceiro momento, aporte financeiro para implantar as soluções. Ou seja, a Suframa e o Estado pararam no segundo momento, no segundo estágio, ou seja, identificar as soluções. Primeiro porque tivemos um problema na coleta de dados. À época nós selecionamos 450 empresas e só 73 apresentaram relatórios. Foi desenvolvido um software onde eles preenchem na fábrica, foi feita uma capacitação e um treinamento lá na Suframa, eram sempre 20 representantes da empresa para preenchimento daquele software e mandava via internet. Mesmo assim, saímos de 34 para 75. Então, o universo hoje tem 600 empresas cadastradas na Suframa. De 600 empresas, eu tenho um relatório só com 73, essa amostra não me faz deixar resultado nenhum. Então, eu não posso nem mandar para o Japão esse resultado, porque ele vai dizer, poxa, não consegue nem que o pessoal mande os dados para vocês, como é que vocês querem que a gente mande mais dinheiro para implementar soluções? Mas nesse segmento aqui,
ele tem mais de 50 empresas trabalhando nele. Eles fazem a recuperação de vários tipos de resíduos. E outro exemplo de investimento público, a Prefeitura de Manaus, ela estabeleceu 5 galpões para que cooperativas se instalassem. Então, ela fez um investimento, selecionou as cooperativas, e as cooperativas fazem o recolhimento desse resíduo, selecionam, enfardam e mandam para uma empresa que vai transformar novamente em matéria-prima. Um exemplo é o papel e o plástico, que é o mais reciclado hoje. Nós tivemos um problema na recuperação do alumínio, porque tinha uma empresa que já estava vendendo alumínio líquido para quem faz fundição. E ela acabou fechando, mas tem um outro empresário que adquiriu e está tentando alavancar essa empresa. E quanto ao resíduo urbano, esse aí fica muito difícil porque ele não pode estar contaminado. Então nós teremos que ter em casa coleta seletiva. E é muito difícil a gente fazer isso, não é? Então esse lixo vai todo para o aterro sanitário. Aqui eu coloquei a micro-região e o que a gente tem de riqueza natural. Ó, no Alto Rio Negro nós temos piaçava, tem um artesanato indígena, tem um peixe ornamental e tem um turismo. Na região do Rio Negro e Solimões nós temos açaí, banana, laranja, mandioca, malva, melancia, tem a pesca, leite, derivados e tem o turismo. A região do Baixo Amazonas tem cacau, castanha do Brasil, mel e turismo. Ó. Então, esses são produtos naturais que já está identificado. Sabemos que tem. O governo do Estado, esse estudo, meus amigos, que é do IBGE, eu coletei na Secretaria de Planejamento. Então, a Secretaria de Planejamento, ela tem engavetado uma série de estudos, e eu não sei por que não está sendo alavancado esses setores. E aqui é uma perspectiva de novas dinâmicas econômicas. E olha a fonte. A fonte é o governo do Estado. Esses estudos já estão todos mapeados. Eles sabem o que tem e como deve fazer. Agora, a questão é, quanto o Estado tem para investir para operacionalizar esses segmentos? Veja, eu vou dar um exemplo. Silvinita. Manaus, Rio Preto da Eva tem Silvinita. Aqui. Polo Cerâmico. Aqui, ó. Silves, Altazes, Taquatiara, Nova Olinda e Itaperanga. Tem Silvinita. Meus amigos, Silvinita é a matéria básica para o cloreto de sódio e o cloreto de potássio. E o cloreto de potássio, ele é utilizado na fabricação de fertilizante. O Brasil compra 98% do cloreto de potássio que é utilizado no fertilizante em escala nacional. Olha o potencial que nós temos. O caulinho, além do cal, ele serve até para deixar aquele papel que a gente imprime bem branquinho. Ele faz porcelana, faz cerâmica com ele. Ele deixa branco até o papel que a gente põe na nossa impressora. Então há um potencial muito grande. O que está faltando é explorar esses segmentos. Aí você vai dizer, mas aqui tem muita coisa que é extrativismo mineral. Sim. A polêmica da Renca, lá entre o Pará e o Amapá. Ali na Renca, jamais vai ter uma exploração de alta escala. Porque eu não sei se vocês já foram lá, mas ali, todos os rios que vão para lá não são totalmente navegáveis. A natureza é ótima, tem uma cachoeira lá chamada Santo Antônio que é uma beleza. Mas nunca vai ter uma escala de exploração de nível industrial, porque não tem como chegar lá. Veja, a nossa indústria aqui, a Zona Franca, é chamada indústria sem chaminé. Mas ela sozinha não é responsável pelos 98% da cobertura vegetal que está preservada, não. Primeiro que hoje tem uma seleção
do tipo de madeira que eu preciso. E segundo, a dificuldade de tirar essa madeira. Precisa de um investimento muito alto. Na Ásia, eles fazem essa extração com helicóptero. Eles identificam a árvore, o helicóptero desce o gancho, amarra a árvore, corta a árvore e vai embora. Não tem condição de a gente fazer isso aqui na Amazônia. É muito difícil. Então, a exploração, de qualquer forma, vai ser sustentável. Não tem essa de você acabar com a floresta. Quando teve a instituição da Zona Franca, que ela nasceu em 57, foi restabelecida em 67, que foi o projeto que vingou até hoje, e é um projeto exitoso, não tem nenhum melhor no Brasil, para concentrar tanta empresa no mesmo local, como a Zona Franca, que agora virou polo industrial. Nós temos esse exemplo. Mas lá, quando fizeram a legislação, qualquer produto oriundo da pecuária está proibido de produzir aqui. Então vejam, nós temos frigoríficos aqui. Eles descem, o boi vem em pé na balsa, é abatido aqui no Iranduba, mas eu não posso ter incentivo porque é produto oriundo da pecuária. Eu não posso fazer um projeto para ter um incentivo federal. Então, vejam as limitações, porque achavam que isso aqui ia ser conquistado pela pata do boi. Então, tem todas essas perspectivas de novas dinâmicas que é para gerar emprego e renda no interior e, principalmente, fazer com que a pessoa que está lá nesse município continue lá, tenha renda, fique junto à sua família, porque Manaus hoje concentra mais da metade da população, porque vem do interior atrás de oportunidade de emprego. E o que ele encontra aqui? Encontra o polo industrial, que hoje está com 83 mil empregos, para uma população de mais de 2 milhões, é um percentual muito baixo, e cria um bolsão na periferia, precisando de todos os serviços públicos, pressionando a prefeitura e, por sua vez, pressiona o Estado. A infraestrutura é o grande desafio do Estado. Um Estado gigantesco. Nós estamos passando por uma crise econômica nacional, mais pela crise política do que propriamente pela crise econômica. Mas, no entanto, essa crise faz com que, apesar de todo o esforço do auditor fiscal, as nossas receitas sejam reduzidas. Atividade econômica reduz a sua participação na arrecadação do Estado. Quando ela está num bom nível, nós temos uma boa arrecadação e o inverso é verdadeiro. Então, essa infraestrutura, o Estado está tendo problema de dar continuidade. E nós temos um problema muito maior, que é o estabelecimento de nova legislação. Com relação aos incentivos estaduais, em agosto, o presidente Temer sancionou a lei complementar número 160, onde tira a autonomia de alguns estados de serem contra o estabelecimento desses incentivos. E dentro desse arcabouço legal, ele diz o seguinte: 1/3 já pode definir por região 1/3. Se 1/3 votar naquela medida legal para criar incentivo estadual, ele pode. Agora, pensem bem, a região sul tem quantos estados? Precisa de quantos para aprovar a lei de benefício fiscal estadual? Só de um. E tem um estado no sul que já tem benefício fiscal. É Santa Catarina. Então, Santa Catarina quer expandir esse leque de benefícios fiscais, ela entra no CONFAS com um pedido. E basta o voto dela para ela ganhar. Então, isso coloca em risco as nossas empresas. E pior ainda, porque eu estou falando do incentivo estadual. Hoje, dia 20, está sendo discutido o PLS, que é o projeto de lei do Senado, de uma senadora do Espírito Santo, que cria uma zona franca no Espírito Santo. Está sendo discutido hoje. Então, o benefício estadual já está estabelecido normas para você criar. E agora,
estão discutindo o estabelecimento de uma nova Zona Franca lá no Espírito Santo, que vai estabelecer incentivo fiscal federal. Isso coloca em xeque todas as empresas aqui do polo. O grande fornecedor de insumo é a região sudeste. O grande consumidor de produtos acabados é a região sudeste. Quando eu embarco uma mercadoria aqui em Manaus, meu produto acabado, ele leva 10 dias para chegar em São Paulo. Do Espírito Santo, eu coloco de manhã, depois do meio-dia ele está lá em São Paulo. Então, eu tenho reduções de frete, então o meu custo vai ficar muito menor. E é engraçado. Em agosto, tinha uma turma da cidade de Cariacica, aqui em Manaus, para conhecer as normas dos armazéns alfandegados, porque a partir de outubro começa a funcionar o ex-off de Cariacica, lá no Espírito Santo. E eu conversei com o coordenador da Suframa e disse: para que vocês treinaram esse pessoal? Se vão estabelecer uma Zona Franca lá. Claro, o ex-off foi um instrumento que facilitou o envio de mercadoria sem pagamento de tributo, pode ficar até 180 dias no armazém alfandegado e só paga o tributo à medida que sai. Isso beneficia nossas empresas. Mas a partir do momento que eu tenho uma Zona Franca lá, eu não preciso mais do armazém alfandegado. E o que me surpreende é que os nossos parlamentares não estão vendo isso. Passou primeiro a lei complementar. O governador eleito contratou um escritório de renome que está discutindo isso. Mas depois da lei sancionada, o trâmite para derrubar essa lei é muito maior. Imagine se é estabelecida uma nova Zona Franca. Então, isso acaba com o nosso polo industrial, que vai fazer com que as nossas receitas tributárias caiam muito o nível, impedindo que o Estado cumpra o seu poder de estabelecer programas sociais e econômicos. Aqui, ó, a gente falou em produtos agroflorestais, não é? Então, nós temos diversos produtos, dependendo da sua região, que podem ser explorados. Veja, eu não estou falando de nenhum segmento novo. É tudo segmento que já está sendo explorado. Mas sem o apoio do Estado, ele fica de forma incipiente, ele não tem como colocar essa escala industrial. Então, se ele não tem escala industrial, ele também não consegue gerar o número de empregos necessários para ocupar toda a nossa população. Aqui são alguns dados, só para a gente tomar conhecimento de como é que está a nossa economia. Apesar do faturamento do PIB ter crescido 22%, essas cifras estão em dólar. E o dólar deu uma reduzida, fazendo com que o percentual de crescimento elevasse. Então, tem essa disparidade. Como esses dados são da Suframa, eu estou trabalhando com os dados formatados deles. E a mão de obra. 83 mil empregos. Para um segmento que faturou já 80 bilhões de reais, eu acho muito pouco emprego gerado nesse setor. Aqui é a nossa arrecadação de ICMS. O serviço é um segmento bem sensível. Ele é o primeiro a ser deixado de lado quando a minha renda diminui. Eu deixo de ir para o cabeleireiro, eu deixo de ir para o cinema, eu deixo de ir para alguns eventos, então o serviço ele é muito sensível. A indústria, ela esboçou uma recuperação, mas entendo, nós temos uma faixa de 37 segmentos cadastrados na Suframa. Quando um segmento não vai bem, o outro vai. Então, esse mix de segmentos faz com que a receita do PIN ela permaneça elevada. Um dos segmentos que não vai bem é o setor de duas rodas, mais especificamente de motocicleta. E esse segmento é o que mais ocupa mão de obra por produto acabado. Porque a cadeia de produção de uma motocicleta, ela tem os seus componentistas
Esses componentistas precisam de fornecedores de produtos e serviços que, por sua vez, vão fabricar um componente que vai agregar nessa moto e depois essa moto vai ser vendida. Então, a indústria de componentes é estratégica. Ela tem efeitos germinativos para frente e para trás, fazendo com que gere mais mão de obra em função da necessidade de insumo e de outros serviços. Aqui é o emprego formal. Em julho, nós tínhamos 587 mil empregos. Veja, aqui tem 105 mil, porque aquele dado de 83 é da Suframa. São empresas cadastradas. Mas eu tenho industrialização no interior, o que eleva esse número para 105. Mas olha, o serviço é o grande gerador de emprego. Então, eu tenho que priorizar, sem distinção, os 3 setores. Dando ênfase também ao setor primário, que vai gerar insumo para a minha indústria poder ser alavancada. Aqui é mais para a gente ter uma perspectiva de como é que está. Veja, esse vermelho aqui são as receitas do Estado, mas é bem aqui que está a receita tributária. Quando eu coloco receita tributária, eu não estou colocando só o ICMS, tá, pessoal? Eu estou colocando também as contribuições, porque o Estado, ele tem o FTI, tem o EA, que somam a isso aqui. E desses 9,7, podem ver que essa é uma expectativa de crescimento para esse ano. Essa aqui é a realizada, essa aqui é a projetada. Mas, de qualquer forma, a nossa receita tributária, ela tem tido a queda menor do que a da receita do polo industrial, que é o grande fornecedor e o contribuinte maior. E aqui é o meu reconhecimento ao auditor fiscal, que é o profissional que faz o elo entre o aproveitamento da riqueza socialmente produzida e a concretização dos benefícios e melhorias sociais. Então, sem esse profissional, nós não teríamos como manter a receita. Porque se eu não tenho alguém para fiscalizar, eu simplesmente deixo de me organizar e deixo de pagar o meu tributo. E aí vem a questão da sonegação, que é esse profissional que coíbe e tenta evitar os outros crimes da ordem tributária, que é o contrabando, a pirataria e a contrafação. E, com isso, eu encerro a minha participação e fico aberto ao debate.